Nós recebemos várias perguntas daqueles que nos acompanham nas redes sociais, no nosso canal do YouTube. A primeira pergunta é para Kátia Marabuco. É uma pessoa que está nos assistindo aqui de Juiz de Fora mesmo. E a pergunta é: o espírito que é abortado ou fruto de estupro já tinha essa situação prevista no plano reencarnatório? Segundo a espiritualidade, sim. Muitas vezes o espírito ele não tem consciência ainda, né? E muitas vezes, porque como mostrei naquela primeira palestra, muitas encarnações, a grande maioria, ocorre de forma automática. E a maioria desses espíritos, eles não têm consciência ainda. Então, eles são tutelados e necessitam. Mas onde a gente vai encontrar isso? Nós vamos encontrar essa explicação muito interessante no livro Há 50 Anos Depois, onde Emmanuel nos explica que, muitas vezes, o espírito ele precisava só daquele pequeno tempo para refazer uma vida anterior. Então, a explicação é aí. À vontade. Comentário. Aí, Kátia, eu tenho dúvidas nesse sentido. Não o que você falou, concordo. Mas a dúvida é a seguinte: essa pessoa tem a prova, essa expiação. Então, é para ela que virá isso. Por outro lado, é difícil pensar que alguém canalizou o ofensor para ser o estuprador. Eu acredito que, nessa hora, tem uma conjunção para pessoas que estão naturalmente praticando o mal, e esse aqui é o que tem o débito, mas não está designado antes, esse aqui é que vai fazer esse ato. Aproveita, se eu imagino, esse indivíduo que já está aqui, então acaba tendo um cruzamento de caminhos daquele que iria fazer de qualquer jeito, com aquele que é o necessitado. Então, acho que assim, quem é que tem a prova é designado. Agora, o ofensor, eu acredito que isso acontece porque é o mundo de provas e expiações, e você vai ter essa pessoa que vai cruzar o caminho. Mas talvez, isso é uma pergunta, eu acho que não é designado para vir e fazer o mal. Na verdade, realmente, ela tem outros desdobramentos, não é? Porque, quando essas coisas acontecem, a gente entende, pelo que a doutrina espírita nos diz, que é fruto dos nossos débitos. Mas a misericórdia de Deus, ela permite que você tenha escolhas. E quando a escolha é por amor, como aconteceu com uma freira na África do Sul, que foi estuprada por vários homens, e ela escolheu levar aquela gravidez. E escolheu defender aquela vida. Então, há uma positividade no espírito pela escolha de amor. É muito importante nós nos lembrarmos da afirmativa de Jesus. É necessário que aconteça o escândalo. Ai de quem se fizer instrumento dele. Então, naturalmente, nenhum de nós estará fadado ao erro. Nós estamos, sim, fadados ao progresso, à perfeição. A nossa escolha em quanto tempo e de que forma chegaremos lá. Mas no mundo de provas e expiações, são muitos daqueles que estão emocionalmente, espiritualmente ligados aos erros, aos equívocos. São esses, seremos nós, se assim estivermos, que estaremos nesta faixa de pensamento, de comportamento, e se não formos cuidadosos, seremos nós os causadores do escândalo. Então, a doutrina é perfeita em nos afirmar que não seremos em momento algum impulsionados ao mal. Somos impulsionados pelas nossas escolhas. Então, sejamos vigilantes para que não sejamos causadores de escândalo.
A próxima pergunta é para os dois. Como é ou foi para ambos o processo com pacientes na abordagem do tema espiritualidade e religiosidade dentro do contexto ambulatorial ou de consultório? Existe, né, toda uma estruturação da chamada anamnese espiritual. Quais são as questões, como você conversa com o seu paciente. Particularmente, eu não faço dessa maneira estruturada, e não é por não querer fazer estruturada. Eu aproveito, dentro do ambiente de consultório, que é o ambiente ambulatorial, e vejo o motivo que o paciente veio até mim, mas, num determinado momento, eu faço perguntas ligadas a estresse, a ansiedade, a depressão, e depois eu pergunto, muito raramente, a não ser que o paciente fale, eu pergunto, às vezes, se ele tem alguma crença. Eu nem faço a pergunta qual é a sua religião. Você tem alguma crença? E pergunto, de maneira aberta, como é a sua espiritualidade. Invariavelmente, quase todos respondem com religião. E eu, na hora, eu faço um reparo. Eu falei, não, eu não perguntei a sua religião, como é a sua espiritualidade. E dou alguns exemplos sobre propósito de vida, gratidão, disposição ao perdão. Em um ou outro caso, aparece essa questão. E é muito também intuitivo de sentir se o paciente quer continuar conversando sobre isso ou não. Se aquilo faz parte da consulta para ele, importante para ele narrar, eu tenho ouvidos para isso. Mas aí vem um detalhe, né, Mirna? Se você pensar na formação médica na atualidade, o tempo dedicado a ouvir ativamente o paciente e dentro da ausculta, né, ativa, da escuta ativa, perdão, nós ainda perguntamos isso, alguns deles ficam surpresos, falam, não sabia que médico também se preocupava, se ocupava dessas perguntas. Então, tem muito a ser feito para a gente completar a nossa anamnese, que é aquilo que traz o paciente para a consulta. Às vezes ele vem com um quadro de dor no peito. É claro que você vai investigar a dor, vai investigar quais são os fatores associados a uma provável dor de origem anginosa, que é a placa de gordura, mas tem que perguntar, porque estresse e depressão são preditores de infarto. Você, sendo bom médico, uma boa história, você tem que perguntar. Eu já tive pacientes com problema de perdão, e numa época que não tinha tanta informação. De maneira intuitiva, eu aconselhei a paciente que ela precisava considerar isso, que em 2 anos essa paciente teve 7 cateterismos e 5 angioplastias com colocação de stent. Era algo realmente que estava assim, fazendo mal para a paciente. Então, precisa de caminhar um pouco mais dentro da anamnese do médico para coletar informações que tenham utilidade. Porque fazer uma história, colher informações que não têm utilidade para a questão terapêutica é apenas um conhecimento, que não vai ter utilidade. Então, eu prefiro coletar informações que eu possa fornecer alguma utilidade, alguma solução para o ou para a paciente. Bom, eu não tenho essa pesquisa. O que é que eu faço? O paciente, como eu sou cirurgiã, o paciente ele vai se preparar para uma cirurgia no ambulatório, seja no consultório da clínica privada, seja na universidade, ele vem mais de uma vez. Então, você começa a detectar o que ele pensa, quais são as suas necessidades, os seus desejos. Pela conversa que ele tem, ele já diz na sua própria crença, e crença e valores são muito importantes para o sucesso do tratamento. Então, eu começo a perceber antes como eu devo conduzir aquele paciente. O Dr. Kenny, ele nos dizia, no congresso com a doutora Marlene, que o médico seria o último a vir falar sobre religiosidade para o paciente. Olha, naquela época, na década de 90, porque ela ainda era um tabu e continua sendo, não é? Tem pacientes que me disseram assim, eu não vim procurar religião, eu já tenho a minha religião. Me disse cara a cara no ambulatório, porque eu gosto de prescrever os salmos.
Ela disse, eu vim atrás da técnica. Então, nós precisamos ter cuidado, muito tato com o paciente. A coisa mais importante é a empatia com aquele paciente, o acolhimento, o entendimento. Mas, como oncologista, eu sempre gosto de perguntar se o paciente, as mágoas, os ressentimentos, porque eu entendo, de tudo que eu venho acompanhando nesses anos, que isso é fundamental no seu adoecimento. E, na universidade, o que é importante que eu passo para os meus alunos? Atender bem o paciente. Como dizia o doutor Genival França, olhar o ser humano que está por trás da condição de paciente. Então, eu passo isso para os pacientes e passo para os meus alunos o modo de atender que eu aprendi, de acolhimento, e o paciente se sentir seguro, saber que vai fazer uma cirurgia e confiar no profissional. Isso é o que tem mais importante. E, com o evoluir, na medida que nós vamos no pós-operatório, há um vínculo que faz com que aquele paciente ele absorva a conduta de acolhimento e generosidade que você está tendo com ele. E aquilo faz uma diferença tremenda. No centro cirúrgico, da mesma forma. Eu aprendi que aquele paciente ele está entregue às nossas mãos, entregue à equipe. O cumprimento ao paciente, a explicação, especialmente o paciente humilde. E nós, médicos, temos um hábito da linguagem técnica. Então, explicar para cada entendimento o que é que vai se processar, como é que vai se processar a cirurgia dele, como é que ele vai, todo o acompanhamento para que ele se sinta seguro. E a dimensão espiritual da saúde passa a atuar e agir naquele paciente. E, com isso, nós estamos praticando espiritualidade com o paciente. Mirna, caso, né, alguém, na minha fala, se alguém teve um entendimento total ou parcial, só uma coisa para deixar claro, eu não prescrevo, e na nossa diretriz de cardiologia é desaconselhado, baseado em evidência científica, prescrever atividade religiosa para o paciente. E acho que não deve ser prescrito, porque são várias religiões. Agora, o que eu pergunto sobre a religião e como o indivíduo se dedica. Você se sente bem? Te traz paz? Intensifique. Mas eu não sugiro para o paciente, vá ao centro espírita, vá à igreja, eu não faço isso. Agora, eu aproveito o gancho, se ele tem já uma prática religiosa, eu apenas endosso, desde que ele fale, eu me sinto bem, continue, intensifique. E vou para o lado da espiritualidade, e de novo, né? Porque você prescrever dentro do consultório uma atividade que você, eventualmente, professa ou acredita, para alguém que é de outra fé, não é uma coisa simples. E eu fico sempre, Mirna, com a questão da espiritualidade, pensando no mundo como um todo e, dentro do possível, cada vez mais, eu tento separar de maneira clara, porque são coisas distintas, religiosidade e espiritualidade. Tem áreas em comum, mas não significam a mesma coisa. Só para não gerar, né, confusão, eventualmente, quem estiver nos ouvindo. É muito importante que tenhamos em mente também que, para além das experiências individuais, porque a pergunta foi direcionada para os nossos irmãos como experiência pessoal, não é? Isso movimenta o trabalho no campo da ciência e da espiritualidade, né? Como um campo de pesquisa e agora de prática clínica. Mas nós estamos avançando muito neste campo, porque hoje, tanto no ambiente acadêmico, com a modificação das diretrizes curriculares, né? As DCNs, as diretrizes curriculares nacionais, é o que impulsiona o ensino médico, no nosso caso, na medicina, tanto quanto para a estruturação de uma anamnese com foco em espiritualidade e saúde,
tanto quanto para a prática clínica fundamentada nestes conceitos, nós estamos avançando. Agora eu vou dizer o que eu acredito, portanto, é um pensamento meu. Nós vamos avançar de maneira mais rápida nos próximos tempos. Nós vamos avançar de modo que da escola de medicina, de enfermagem, das ciências da saúde, para a prática clínica, muita coisa será transformada, estruturada, bem definida, por conceitos, por evidências científicas, e nós também não teremos mais tanto, digamos assim, receio, porque teremos diretrizes, e isso é muito importante. Para nós, dentro do movimento espírita, para nós que buscamos o espiritismo como filosofia, ciência e religião, nós também precisamos saudar isto, porque isto abre um campo para que a humanidade entenda melhor alguns conceitos. Mas será sempre mais difícil, dentro do princípio que vivemos num mundo de provas e expiações, dentro do princípio que estamos caminhando em questões de sublimação, de progresso, de avanço espiritual. Para nós cabe entendermos que nós temos muitos recursos que nos são ofertados pela doutrina dos espíritos. Nós estamos aqui falando num ambiente de espíritas ou de pessoas que têm simpatia pelo espiritismo, que gostam de estudar o espiritismo, e no nosso ambiente o que nós precisamos entender é o impacto da nossa escolha na nossa vida do ponto de vista da prática. Mas no ambiente das ciências da saúde, quero crer que vamos avançar bastante neste campo nos próximos anos. Sairemos das pesquisas avançadas, como do professor Alexander, para as pequenas pesquisas dentro do meio acadêmico, de práticas individuais dos nossos colegas, da nossa, para uma sistematização desta prática que vai beneficiar muito a humanidade. Nós temos agora uma pergunta para o doutor Álvaro. Existe alguma ferramenta ou guideline que trate sobre a abordagem com o paciente para melhor avaliar a resposta terapêutica dos aspectos do perdão ou da espiritualidade positiva? Como tem sido feita essa avaliação na rotina médica e das pesquisas? Tem boas sugestões de avaliações de espiritualidade, determinados questionários, com melhor adesão terapêutica. Ou seja, o indivíduo que, dentro de uma avaliação, num questionário de espiritualidade, quando ele tem uma espiritualidade mais bem avaliada, ele usa mais corretamente o tratamento prescrito, seja para uma pressão alta, seja para diabetes. Então, é sugerido nos guidelines, que são as diretrizes, que, por exemplo, indivíduos que têm meditação ou atenção plena, eles têm eles usam melhor os medicamentos, têm melhor adesão terapêutica. Isso consta dentro das diretrizes. Ou seja, usa-se melhor o tratamento da medicina atual quando tem espiritualidade mais bem avaliada. Kátia, uma vez vindo ao plano terrestre sofrer expiação, ainda assim há possibilidade de ser feliz após esta expiação? Ou será uma vida toda de prova e expiação? Nós conhecemos dentro do Espiritismo até o que o professor já falou sobre o bem sofrer e o mal sofrer. Nesse plano, todos nós temos o sofrimento, né? Faz parte, né? Até porque é uma alavanca de crescimento. Leon Denis, ele fala que o sofrimento, a dor, é uma potência da alma. Ela busca em nós essa força para a superação. Então, uma vida de sofrimento inteira não é fácil. Mas alguns espíritos, eles vêm alguns espíritos já evoluídos,
escolhem essa trajetória para alcançar mais rápido, dar um salto quântico na sua trajetória evolutiva. É uma escolha. Outros espíritos, eles é compulsório aquele sofrimento. Quando nós lemos na literatura espírita as sublimes expiações, né, onde o espírito passa a vida inteira, nós ficamos estarrecidos, não acredito, porque eu não aguentava. Mas alguns espíritos, eles realmente vêm com uma trajetória difícil por escolha, e não é porque eles não merecem, mas porque eles entenderam já que, através daquele padecimento, eles alcançariam muito rápido a sua evolução. Porém, esses agravantes somos nós também que fazemos. Como os atenuantes, nós também podemos acessar em nós mesmos, impulsionado também pela espiritualidade. A pergunta agora é para o Dr. Álvaro. Como lidar com dificuldades afetivas com seus familiares próximos, sabendo que suas faltas se mantêm reiteradamente, mesmo após tentativas de orientação sobre o caminho mais reto? Nitidamente, não é possível vislumbrar mudanças desses familiares. Continuam com infidelidade e hipocrisia. Enfim, perdoei no meu coração. Não sinto ressentimento, nada disso. Mas não quero conviver mais para não sofrer mais. A pergunta crucial é errado? Acho que a resposta já estava na pergunta aí, né? Mas, olha, essa pergunta é, por várias razões, essa pergunta é muito, muito difícil. Muito difícil. Então, como que eu responderia? E não pretendo responder, que eu acho muito difícil na totalidade. Então, um planeta de provas e expiações. Em pessoas como nós, né, que somos seres imperfeitos, mas a palavra imperfeita, ela pesa um pouco, né? Recentemente, eu escutei o Haroldo Dutra falar e gostei, que nós somos seres em construção. Nós ainda não somos completos. Então, dentro dessa linha, a convivência no planeta de provas e expiações, nos núcleos familiares, ela é absolutamente desafiadora. E nós temos experiências onde as pessoas vão se modificando para melhor, e temos experiências que as pessoas continuam as mesmas, repetindo as escolhas inadequadas, aquilo que eu comentei do livre-arbítrio mal aplicado, né, é a lama, e isto vai se repetindo ano após ano, até que chega num ponto que a pessoa que nos fez a pergunta tem toda a razão de fazer a pergunta. Fala, olha, não muda, isso está do mesmo jeito. O contato só gera confusão. E aí a pergunta, está errado? Né? É muito difícil julgar, porque no final das contas nós vamos usar aquilo que ninguém consegue tirar da própria vida. Livre-arbítrio. A escolha vai ser nossa. Tem pessoas que escolheram ir até o final, porque num belo dia, todos nós mudamos. Hoje mesmo, conversando com o Irie, no meio da manhã, eu comentei que, em algum momento de nossas encarnações, alguém nos deu a mão quando a gente não tinha crédito espiritual suficiente, quando ninguém acreditava que a gente podia ou pudesse se recuperar, mas alguém deu a mão. Então, nós não sabemos quando é esse tempo dessa pessoa melhorar. Então, depois de todo esse passeio que eu fiz aqui, eu acho que é muito forte falar de desistir. Eu não falaria em desistir, mas eu falaria e falo em
ajuste e adequação de expectativa. Não é o nosso tempo, daqui 10 anos tem que estar bom, daqui o ano que vem tem que melhorar. Então, eu ajustaria a expectativa, mas não desistiria de esperar o momento que as coisas melhorem, que pode não ser nessa vida. Por isso que a expectativa deve ser ajustada. Mirna, minha gente, eu aprendi uma coisa muito importante com a doutrina espírita, que todas essas respostas, elas dependem muito da maturidade espiritual de cada um de nós. Por isso que os espíritos dizem que nós não devemos julgar, porque às vezes a pessoa ainda não tem maturidade espiritual para ultrapassar aquela dificuldade, para suportar, e é dentro do limite dela. Quando Jesus disse, raça de víboras, até quando vos tolerarei, né? Ele não estava dizendo que estava zangado conosco, que não nos tolerava por sermos como somos, mas ele estava nos impulsionando a uma maturidade melhor em si. Então, é prudente que nós tenhamos paciência uns com os outros e conosco, sobre essa maturidade espiritual. Mira, toda hora eu faço esse triângulo aqui, né? Nós estamos em casa. Mas teve dentro da sua apresentação, Kátia, a primeira, falando da Alcione, do livro Renúncia. Então, essa questão aqui, que foi dirigida a mim, que todo mundo pode passar no ambiente familiar, aí nós vamos para o exemplo que a Kátia deu da Alcione no livro Renúncia. Ela já estava num plano, né, dentro da constelação de Sírios, absolutamente no desenvolvimento que é muito acima de mundo regenerado. E aí ela decide voltar para ajudar familiares retardatários. Então, voltando àquela pergunta, se não for nessa, a hora que tiver mais evoluído, a pessoa pode pensar, falar, acho que eu vou ajudar aqueles que ainda não estão conseguindo sair do lugar. Então, no final das contas, né, primeiro a gente vai buscar evolução, mas quando tivermos mais evoluídos, a gente retorna para buscar aqueles que, de alguma maneira, estão ligados às nossas existências, mas já não vai ser com esse peso que talvez nessa encarnação nós temos. Estando mais desenvolvidos, a nossa tolerância, de longe, é muito maior. Não vai doer, não vai existir esse sofrimento, porque a gente vai fazer com mais amor. Talvez, na atualidade, a gente tenha alguma resistência depois de ter feito muito e acha que tem que ter limite. Talvez mais para frente, mais evoluído, não pensemos assim. Todo o nosso evento, ele vem num crescendo em que as informações se somam para dizer para nós que tudo na nossa existência é uma questão de escolha. Quais são nossas escolhas? Lei de causa e efeito. Então, nós temos um volume muito grande de informações apenas neste evento para refletirmos sobre essa questão proposta. Porque cada um de nós tem, sim, dificuldades em família. Cada um de nós, em algum momento da nossa existência, pensa assim, fulano não vai mudar nunca. Eu já desisti. Esse pensamento, esta ideia, nos informa que ainda não entendemos. Porque não há quem nunca mude. Não existe um espírito que vá desistir de errar. Todos vamos desistir de errar. Todos nós vamos nos cansar de errar. A questão não é o que o outro vai fazer, é o que eu pretendo fazer vivendo numa casa em que o conflito reina. Diz-nos Emmanuel, num livro pequenininho, que quando nós somos capazes de perceber problemas na nossa família, é porque, de alguma maneira, nós já temos condição de ajudar na solução. Então, meus irmãos, nenhum de nós aqui, no caso, os nossos irmãos, vão poder responder esta questão se está errado. Mas as leis de Deus
sob a luz da doutrina dos Espíritos, vai clarear nosso pensamento para decidirmos o que nós queremos fazer. Se nós queremos enfrentar nesta vida, se nós precisamos adiar este enfrentamento, se nós precisamos crescer um pouco mais, melhorar um pouco mais, orar um pouco mais, mudar um pouco mais, para que haja uma misericórdia de Deus em nosso favor. E quem sabe, as leis, por força da misericórdia, nos darão a oportunidade de reencontrarmos este ente querido numa condição em que nós estivermos melhor e não ele. Em que nós tivermos feito o nosso progresso e não ele. Em que nós sejamos capazes de olhar para o nosso ente querido e dizer, eu estou aqui para me desfazer do passado ruim que tive e ter um futuro melhor. A doutrina dos Espíritos é para isso. A pergunta... Inclusive, Mirna, no livro da Renúncia, Emmanuel chama bem a atenção como é difícil entender a psicologia de Alcione. Porque nós não alcançamos ainda, não é? Está muito distante, não é? Muito distante. A pergunta feita para os dois palestrantes. O que pensam sobre uma pessoa espírita que tem a necessidade de usar antidepressivo, mesmo vivendo sob os preceitos da doutrina espírita e atuando em busca de elevação moral? Tranquilo, pode usar, absolutamente. Os medicamentos estão aí para nos auxiliarem. Se tem um diagnóstico correto e uma prescrição apropriada, está tudo certo. Nem sempre a pessoa consegue o equilíbrio desejável somente dentro da sua religião, nem sempre ela consegue esse equilíbrio fazendo terapia e nem sempre somente com remédio. Muitas vezes a pessoa faz terapia, ela está num ambiente de dedicação religiosa, tem uma vida útil e prática dentro da religião e ainda não está em completo equilíbrio emocional ou tem ainda um resíduo de ansiedade, um resíduo depressivo que interfere na sua produtividade, na sua vida relacional, então o medicamento é muito bem-vindo. Não é ideal você medicalizar saúde mental, emocional e espiritual. O que seria medicalizar? Para todo remédio? Não. A pessoa tem atividade física, ela pode ter yoga, tem meditação, tem terapia, tem análise, tem a própria religião, então tem várias maneiras. Eu não vejo como errado, muito pelo contrário, mas não sou favorável de prescrever em todas as circunstâncias. Olha, está um pouco deprimido. A nossa vida é de altos e baixos. Todos nós temos períodos de mais ansiedade, reagindo a algo, ou de depressão. Não pode confundir que, olha, eu não posso sentir nada. Se sentir algo, toma um remédio. Não sou favorável. Existe determinadas circunstâncias que nós somos mais deprimidos, mais ansiosos, mas isso vai oscilando e normaliza. Eu estou falando de persistência de sintomas, incomodando, atrapalhando em relacionamento e trabalho, onde, por um período, e não para a vida toda, pode ser necessário. É só não medicalizar a questão da saúde mental e espiritual. Hoje nós precisamos ter muito cuidado com a internet, e há muitas pessoas que estão sendo influenciadas a ponto, doutor Álvaro, eu vi já pessoas dizerem, no futuro os cursos médicos não vai precisar existir, porque o ChatGPT é mais avançado do que o Dr. Google, vai substituir. Então, chegam pessoas a dizerem isso, né? E nós sabemos que as medicações, toda a instrumentação médica, todos os recursos que a medicina avançou, é da misericórdia de Deus. Porque, muitas vezes, nós passamos de uma existência para outra, onde nós danificamos o nosso corpo perispiritual, que é o molde do corpo físico, e esse corpo físico vai vir com deficiências. Então, os medicamentos são necessários, como também, muitas vezes, o paciente chega no centro espírita, na casa espírita com medicação, e a pessoa, inadvertidamente, diz, não, você não precisa mais disso.
só com o passe vai resolver. Então, esses conhecimentos precisam ser esclarecidos para saber que, de fato, como eu já ouvi numa casa espírita, né, o dirigente dizer, não, você não pode dar passe porque você toma remédio antidepressivo. Não é? Então, a pessoa tem um desejo muito grande de auxiliar o próximo, mas não pode porque toma medicação. Mas ela toma também o seu glifage, ela toma também a sua losartana, não é? E ela está saudável. E o benefício que a pessoa faz para o outro é fundamental para um equilíbrio para uma próxima encarnação. Quem sabe, numa próxima encarnação, já não vai precisar do antidepressivo, porque já equilibrou. Nós não vamos poder ler todas as perguntas que estão chegando, mas temos aqui 2 perguntas que, de alguma maneira, se relacionam, que têm a ver com perdão. A primeira delas, doutor Álvaro, como ajudar uma pessoa que sente uma grande culpa relacionada a vidas passadas? Como ajudar alguém a trabalhar este auto-perdão e quais seriam as ferramentas? Bom, primeiro que sentir culpa é muito comum, não estou falando que seja normal. Agora, quando a pessoa refere a vidas passadas, eu estou entendendo que, de alguma maneira, ela teve acesso a esse conhecimento. E aí, o esquecimento das vidas passadas não está em questão. Agora, se ela estiver falando, olha, eu sinto isso e a percepção que eu tenho é que não é de agora, isso é de outras. Nesse aspecto, eu entendo. E perdoar, né, é um ato que a pessoa tem que começar por ela mesma. Por ela mesma. Se vocês leram o livro Paulo e Estevão, depois da conversão de Paulo, se ele parasse para lembrar tudo o que ele tinha feito, ele não andaria 1 centímetro na vida dele. Por remorso, por tristeza, e agora o que eu faço? Então, a pessoa tem que se perdoar, levando em conta o seguinte: primeiro, que nós somos falíveis. Mas isso não é um salvo-conduto para a gente persistir repetindo naquele erro. E aí tem aquela passagem de Jesus com a mulher adúltera, que no finalzinho, né, quando ele comenta, vá e não peques mais. Então, é necessário que a pessoa realmente se perdoe, mas com o firme propósito de reforma, de renovação, para que ela não incida novamente naquilo que trouxe sofrimento para ela, a ponto dela sentir a necessidade do auto-perdão. Então, o auto-perdão é libertador, é terapêutico, é necessário, associado a mudanças efetivas nas atitudes em relação aos outros, para não voltar a reincidir neste erro. Então, é olhar para frente, não ficar realmente olhando na retaguarda, porque vocês já pararam para pensar, nada de novo que eu vou falar, que a nossa melhor versão é a atual. Qualquer coisa que a gente olhe para trás, o nosso nível de aprimoramento moral é menor do que o atual. Então, é natural, esperado, que espíritos imperfeitos, num planeta de provas e expiações, tenham culpa, tenham questões não resolvidas. Isso pode trazer essa culpabilidade que a pessoa precisa de se perdoar, mas ela precisa resgatar aquilo que fez. Então, é claro que se perdoar significa está tudo em ordem, mas tem uma consequência. É como educar filhos. Tem consequência às suas atitudes. Então, é necessário, sim. Agora, como fazer, Mirna? Esse auto-perdão, tem pessoas que conseguem discutir, dialogar isso no ambiente de uma terapia e conseguem enxergar e melhorar dentro do ambiente de terapia. Outros conseguem isso dentro do ambiente da religião,
da dedicação, do entendimento, do enfrentamento positivo. Então, tem outras maneiras também da pessoa se perdoar. Agora, sugestão para isso, a pessoa tem que se conhecer e o que eu costumo dizer, né? Se a pessoa já tem uma vida dedicada a alguma religião, o ambiente da religião favorece ela ter o entendimento e se perdoar. Se ela não está ligada a nenhuma religião, nem está interessada em alguma outra religião, você pode falar sobre terapia com ela. Eu fiz com a doutora Maria Júlia Prieto Pérez terapia vivências passadas, a técnica Pérez. E uma das coisas muito importantes na terapia chama-se ressignificação. Ressignificar o trauma passado. Então, aquela experiência, aquela catarse, ela é importante, ressignificando para o futuro. Não vai mais lhe influenciar negativamente. Mas todas as nossas experiências traumáticas passadas, elas têm essa finalidade de nos impulsionar numa ressignificação. Por isso que os espíritos nos orientam que não ficamos ruminando, remoendo aquela mágoa, porque nós não vamos crescer se não ressignificarmos. Nós somos extremamente privilegiados, nós médicos, porque os nossos pacientes são nossos livros vivos. Quanto nós aprendemos? Olha, eu tenho uma gratidão extrema com todos os meus pacientes, porque com eles aprendi demais. Vou contar rapidamente uma história para vocês. Eu tive um paciente que, como eu faço cabeça e pescoço, durante um período, eu trabalhei muito reconstruindo a traqueia de pacientes que tinham sido danificados por cerol, por overdose de drogas, e eles tiveram que fazer traqueostomia. E eu tive um paciente, um jovem, que era drogadito. E ele, por uma overdose, ele acabou tendo que fazer uma traqueostomia, ficou muito tempo na UTI, e depois eu comecei a fazer a reconstituição. E, durante seu tratamento, que foi muito prolongado, e eu tive, como eu disse para vocês na palestra passada, um vínculo, a gente acaba tendo um vínculo com o paciente e a família. Durante um período muito grande, eu acompanhei essa família. E aí, um belo dia, esse rapaz ficou sozinho em casa. E ele, por conta da overdose, ele usava as drogas Gardenal e Dantal. E um belo dia, ele está sozinho em casa e ele teve uma crise porque ele esqueceu de tomar a medicação e sacou o aparelho, a cânula de traqueostomia. E ele foi a óbito. Ele foi a óbito. E eu fui diagnosticar o óbito, né? E a família me revelou algo assim que nós estamos longe de imaginar, que o quanto, muitas vezes, a enfermidade, a doença, ela é o tratamento do espírito e da família. Então, a família, a mãe e a irmã, me revelaram algo muito importante. Ela disse, olha, esse nosso ente querido, esse nosso irmão, esse nosso filho, ele era abandonado, praticamente, porque ninguém aguentava mais as suas drogas. E aí ele teve todo esse problema. E o quanto nós aprendemos com ele, e o quanto nós aprendemos a amá-lo, e o quanto essa doença nos aproximou. E hoje somos gratos a Deus por termos tido esse período de convivência. Vejam como, muitas vezes, nós não sabemos interpretar. Aquela doença, aquele desfecho fatal, para aquele espírito, foi realmente um avanço, porque ele estava perdido e se encontrou com a família. E mesmo tendo, como Bezerra de Menezes nos diz, que muitas vezes importa a saúde espiritual, ele, com certeza, alcançou êxito no seu tratamento, o tratamento do seu espírito, porque ele teve uma modificação muito grande e a família também se modificaram em amor. Muito obrigada
Kátia, obrigada, doutor Álvaro. Nós precisamos agradecer e muito, porque estar aqui para responder perguntas é muito diferente de estar ali fazendo uma palestra, não é? E algumas perguntas que chegam não são perguntas que pudessem ser respondidas tão rapidamente quanto é necessário, quanto nós estamos aqui. Então, vamos estudar a doutrina dos espíritos, meus irmãos. Vamos frequentar com mais regularidade, entusiasmo, o centro espírita que nós escolhermos. Vamos levar o espiritismo para dentro da nossa casa. Vamos minimizar nossas dúvidas no dia a dia, porque não é possível fazer isso num único evento, ainda que os eventos sejam muito importantes, prazerosos e muito benéficos para nós. Muito obrigada aos nossos irmãos.